Estamos no ar. É, Bom, gente, vamos começando. É, Bem-vindas. Obrigado por estarem aqui com a gente. Eu sou Carol Beidac, sou pesquisadora do Instituto Veredas, que é uma organização que trabalha construindo pontes entre o conhecimento da sociedade civil, dos cidadãos, da academia e da gestão pública e botar eles para conversar, né? Porque muitas vezes eles falam línguas diferentes e são conversas importantes de serem tidas. E acho que essa conversa de hoje, esse evento de hoje, toca muito nisso também. Então, a gente vai hoje conversar um pouco sobre a experiência que a gente teve no Veredas, atendendo ao Decola Cria do Rio de Janeiro, que foi batizado durante o nosso trabalho. Então, quando a gente começou a trabalhar, não era Decola Cria ainda, a gente teve o privilégio de ver é, esse nome sendo cunhado em tempo real, que, assim, maravilhoso, combina muito com o Rio de Janeiro, com as juventudes. E foi um projeto muito, muito especial que a gente fez. Um dos meus xodós, particularmente, assim, foi uma experiência muito, muito incrível e muito rica. E aí hoje a gente está aqui, eu estou com a Flávia, que é minha colega do Instituto Veredas, ela vai se apresentar depois também. A gente trabalhou na equipe de coordenação desse projeto, dessa pesquisa. A Ana é a coordenadora de programas do Decola Cria, Ana Becker. E estão aqui com a gente também a Maria Dutra e o Vinícius Almeida, que são jovens integrantes do Conselho Jovem do GOIM. E eles também participaram, né, do como pesquisadores desse projeto, fazendo diários de campo, e essa fica o spoiler, a metodologia narrativa, a ferramenta narrativa que a gente vai conversar sobre um pouco hoje. É, e, claro, também muito importante dizer que esse evento faz parte da programação da Semana da Evidência, que é uma semana que acontece todos os anos, geralmente entre outubro ou novembro, uma semana de programação colaborativa da América Latina e do Caribe, que quem quiser pode inscrever eventos na programação da Semana da Evidência para apresentar experiências, contar histórias, fazer saraus, fazer rodas de debate. Então, o que a gente está propondo aqui hoje é um evento nessa programação da Semana da Evidência, que é organizado pelo Hub Latino-Americano e Caribenho de Evidências e pela On Think Tanks, que é uma organização internacional também. Feita a introdução, vamos ao que interessa. Então é isso, gente. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer comentários pelo chat. No final da rodada de falas que a gente tem prevista, vai ter um momento da gente poder trocar essa ideia, abrindo o microfone, conversando, perguntando e comentando também. Tá bom? Então, a gente vai começar escutando a Ana um pouquinho. Ana, por favor. Boa tarde, pessoal. É prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, como a Carol falou, eu sou coordenadora de programas do Decola Cria e vou começar contando para vocês um pouco, num contexto super breve, sobre o que é o Decola Cria, como é que a gente chega no Veredas e como a gente chega nessa metodologia, né, dos diários de campo que ela mencionou. Então, essa história toda começa quando chega uma iniciativa no Rio de Janeiro chamada Global Opportunity Youth Network. É uma iniciativa que é uma rede global que trabalha para a inclusão da juventude que está fora do mundo da educação e do mercado de trabalho, a partir de uma perspectiva de impacto sistêmico. Então, isso quer dizer que, né, existem muitas iniciativas por aí que trabalham com juventude e que fazem atendimento direto, né, trabalham diretamente com jovens, com programas de capacitação, de estágio, de inserção no trabalho. Mas a ideia do GOIN, né, dessa iniciativa global, é fazer isso de uma perspectiva de ecossistema. Então, como é que a gente conecta, né, pessoas. Opa, obrigada, Carol. Como é que a gente conecta pessoas, organizações, empresas, né, o poder público, o setor privado, de forma a criar oportunidades de uma maneira sustentável e duradoura, para que a gente consiga, de fato, alcançar uma mudança
que seja a nível de cidade. Então, a gente trabalha por cidade, né? E não é, só individualmente, jovem por jovem, que também é muito importante, mas não dá conta, né, da magnitude do problema que a gente vive. E aí, essa iniciativa chega no Rio de Janeiro no ano passado, e ela é uma iniciativa muito localizada, então cada cidade, né, hoje são 16 cidades em 9 países, e cada uma tem a sua rede, seus parceiros, o seu ecossistema, o seu conselho jovem, né, ela é uma iniciativa muito adaptável, mas ela tem algumas coisas em comum, todas elas. Uma delas é que, como eu falei, como a gente trabalha numa perspectiva de ecossistema, a gente trabalha a partir de um colaborativo, que é um grupo de instituições e pessoas, né, que elabora e implementa essas ações coletivas. Então, hoje no Decola Cria, a gente tem 30 organizações, dentre elas também um comitê gestor, do qual fazem parte a Fundação Roberto Marinho, a Firjan e a Secretaria de Juventude aqui do Rio de Janeiro. E, além disso, todos têm um conselho jovem, que é um grupo, né, de jovens que está ali próximo, né, da iniciativa, eles têm a sua agenda própria e eles também participam de todos os âmbitos de planejamento, todas as ações, enfim, eles estão ali fazendo parte do colaborativo. A Maria e o Vinícius, que estão aqui hoje, fazem parte desse conselho, e a gente tem no total 16 jovens aí fazendo parte. E sempre pensando como é que a gente mobiliza e cria caminhos para, de fato, né, participação efetiva, né, pensando que eles são parte de um conselho, então eles estão trabalhando como lideranças nos territórios e também no próprio Decola Cria. E uma outra coisa que todas essas cidades fazem é um estudo. Então, acho que o primeiro grande produto de cada comunidade é fazer um estudo que a gente chama aqui de mapeamento de ecossistema, onde a gente... Eita. Vocês me ouvem, gente? Ah, tá. Minha tela apagou, desculpa. Esse estudo de mapeamento de ecossistema, onde a gente vai olhar para a cidade do Rio de Janeiro e pensar, em termos de dados macro, né? Quantos jovens não estudam e não trabalham? Isso é um dado que a gente não tinha disponível na cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente tem por conta desse estudo. Né? Onde é que eles estão, como eles estão distribuídos, e quais setores que empregam mais jovens, né, que estão crescendo, que tipo de trabalho eles têm, que tipo de vínculo, é vínculo formal, informal, né, quais economias que estão, né, na cidade, né, que são economias relevantes para a gente pensar na inclusão das juventudes, e quem é esse jovem, né, o que ele quer, como é que ele vivencia a cidade. É um estudo bem amplo, bem robusto, bem importante, então a gente estava procurando, fizemos algumas conversas com organizações e a gente chegou no Instituto Veredas, né, que fez uma proposta que a gente sentiu que estava muito alinhado com o que a gente estava buscando. E aí, né, contando um pouco para vocês dessa parte especificamente que a gente está falando da juventude, né? Esse estudo ele tem, eu vou deixar aqui os links, né? Quando você quiser, Carol, me fala que eu boto aqui o link. Pode botar? Eu deixei aqui no chat o link para nosso site, especificamente da página de geração de conhecimento, onde a gente tem materiais, né? Tem a nossa apresentação, tem outras coisas que a gente fez, mas também tem o sumário executivo do estudo e os 3 módulos. Então, a proposta do Veredas foi dividir em 3 módulos, um falando, né, do jovem e uma perspectiva que eu vou explicar para vocês de atravessadores, o segundo fazendo um mapeamento de fato de iniciativas existentes, e o terceiro falando de economias promissoras na cidade. E aí, para esse primeiro, né, módulo de quem é esse jovem, né, a gente tinha a demanda, né, que, enfim, a orientação, né, de certa forma, do Goiânia Global e de outras cidades que já tinham feito estudo, de construir perfis. Né? Então, quem é esse jovem? E aí, descrever perfil 1, perfil 2, perfil 3 e dizer, né, em alguns recortes, né, sobre cada grupo de jovens. E aí a gente estava pensando, assim, né, junto com o Veredas, de, bom, esse talvez não seja nosso caminho, sabe? De a gente não quer colocar mais um rótulo em cima desse jovem, a gente quer falar de uma forma mais, abraçando mais a complexidade do que eles vivenciam. E aí a gente chega nesse conceito de atravessadores da juventude, onde em vez de a gente construir, né, uma figura, um indivíduo, a gente está falando de fatores que estão atravessando a vivência desses jovens e aí vão se, né, interconectar de várias maneiras.
E aí, para a construção desses atravessadores, de toda essa, né, esse quebra-cabeça assim, né, da cidade do Rio de Janeiro, é, o, o, o Veredas propôs para a gente, né, a equipe do Veredas propôs para a gente essa ideia de a gente queria muito envolver, né, o Conselho Jovem e ter ali a voz da juventude representada, porque é uma coisa muito central para a própria iniciativa, né? A própria existência do Conselho Jovem um aspecto disso. A gente está falando de juventude, então a gente tem que ter o jovem representado em tudo que a gente faz. E a gente estava pensando, bom, como é que a gente faz isso? E aí surgiu essa ideia do Veredas de construir diários de campo. Então, de propor para os jovens, né, do conselho deles registrarem de alguma forma, acho que Carol e Flávio vão falar melhor, mas de registrarem as suas vivências, né, no Rio de Janeiro com essa interface de, né, para alguns, busca de educação e trabalho, para alguns, a vivência na educação e no trabalho que eles estavam, né, sempre com acompanhamento da equipe, né, e tendo ali, né, um apoio, e, enfim, e ter a liberdade também deles fazerem esses registros de diversas formas, das formas que funcionarem melhor para eles. Mas enfim, só dando esse contexto para contar para vocês como a gente chega, né, tanto no Veredas quanto, né, nessa ideia dos atravessadores, dos diários de campo, e a gente propõe isso para o conselho, né? A gente teve, né, uma adesão muito legal, assim, eles toparam e participaram bem, assim, do estudo, né, e, enfim, estão representados ali, estão ali no sumário executivo, né, eles estão ali na ficha técnica, enfim. Então, também é uma forma de, uma oportunidade mesmo para esse jovem, mas aí acho que por enquanto, finalizo por aqui, aí eu passo a palavra de volta para a Carol e para a Flávia para elas contarem mais sobre esse processo. Obrigada, Ana. Gente, antes de eu seguir, eu só queria fazer um comentário que eu esqueci de fazer no início. Se a gente tem amigos e amigas de outros países que falam outras línguas, a gente tem a opção da transcrição ou do closed captions, né, da legenda, da tradução simultânea. Eu vou virar a tecla SAP aqui rapidinho para o espanhol, só para alcançar alguém que tem essa questão. Hola, perdón a todos los amigos de otros países de América Latina y Caribe que no contemplamos al inicio del evento. Si a ustedes les toca hablar español, comprender mejor en español o otras lenguas, pueden optar por activar la traducción o la transcripción, que hay opción abajo de la pantalla. En los 3 puntos pueden optar por captions o transcript. Depende de qué lengua está su Zoom, pero ahí tienen esta opción. Voltamos para o português. Bom, gente, deixa eu botar aqui rapidinho. Então, com essa introdução da Ana, eu acho que vale eu passar para um comentário assim. A gente está Quando eu falei que o Veredas trabalha com fazer essa ponte do conhecimento de diversas fontes, e traduzir, né, essa linguagem para uma linguagem acessível e mais universal, a gente trabalha nessa perspectiva dentro do que a gente chama de políticas informadas por evidências, que é um campo de pesquisa, e de trabalho de maneira global que pretende que as políticas públicas elas sejam informadas por evidências. E essas evidências podem ser entendidas de diversas formas. Existe, inclusive, um debate, uma certa disputa sobre o que a gente considera evidências. Originalmente, o campo das políticas informadas por evidências teve essa tendência, assim, de valorizar especialmente a ciência dura, né? O que é aquelas coisas que cabem dentro do que a gente entende que tem um certo rigor científico, metodológico, como bases de dados, percentuais, artigos publicados em revistas muito top e coisas do tipo. É, Isso é ótimo e muito importante, cabe super bem em muitas ocasiões, mas tem muitos contextos em que as políticas informadas por evidências se beneficiam imensamente de outros tipos de evidências, né? Como aquelas que a gente chama de literatura cinzenta, por exemplo, que são materiais produzidos por organizações de fora desse universo das publicações acadêmicas tradicionais, como, por exemplo, relatórios de governo, que tem
dados muito importantes, informações muito importantes das quais a gente pode beber para entender melhor uma questão e informar uma melhor política a partir disso. E a gente tem também ferramentas como o diálogo deliberativo, por exemplo, que é um espaço para conversar de forma aberta, informada e respeitosa, juntando quem tem o conhecimento técnico e quem tem a experiência prática, a experiência vivida, para pensar junto o que pode funcionar melhor, e nos ajudar a tomar melhores decisões. E aí eu queria comentar com vocês que eu também faço parte do Hub de Evidências da América Latina e do Caribe, que é organizador da Semana da Evidência. É, e ao longo desse ano a gente fez um mapeamento para entender quem são as pessoas e organizações que fazem parte desse ecossistema que trabalha com política informada por evidências na região. E a gente teve mais de 120 respostas de 15 países diferentes. Ainda está longe da realidade total, mas já dá para descobrir algumas coisas. E aí eu resolvi trazer alguns dados que eu acho que contribuem para a nossa conversa de hoje. 55% das pessoas que responderam, ou organizações que responderam a esse formulário de pesquisa que a gente enviou, disseram que elas fazem diálogos de políticas ou painéis cidadãos. 46% relataram fazer uso de fontes testemunhais, como relatos ou entrevistas, e 26% valorizam saberes tradicionais e populares. Eu estou contando isso para vocês porque mostra que é um movimento que já está acontecendo, né? Que já entende que as evidências vão muito além dos números da ciência dura publicada em artigo de revista top. E é um movimento que a gente quer que cresça cada vez mais, né? E a gente não está aqui pregando a ideia de que essas fontes e metodologias por si só dão conta de responder as questões, não é isso. Mas que quando a gente coloca essa ciência dura e as vozes da experiência para conversar, a gente consegue ter um panorama muito mais completo, complexo e realista das questões que a gente está pretendendo endereçar quando a gente está falando de política pública e da realidade da vida das pessoas. Tem uma máxima que surgiu no âmbito da luta por direito das pessoas com deficiência que diz nada sobre nós sem nós. E eu sinto que o que a gente está propondo aqui pode ser entendido e quase resumido através dessa frase, assim, porque não faz sentido a gente pensar, recomendar, decidir sobre algo que impacta a vida das pessoas sem envolver elas no processo, né? Mais do que isso, tendo elas no centro dessa discussão. E como eu disse para vocês, no Veredas, o nosso trabalho é justamente botar essas evidências e essas diferentes fontes de conhecimento para conversar, para chegar numa linguagem mais universal e no entendimento que dê encaminhamentos mais realistas e efetivos para as políticas públicas. E foi isso que a gente fez, que a gente procurou fazer, com o mapeamento de ecossistema para o Decola Cria, né? A gente usou diferentes metodologias e fontes, que a Flávia vai contar um pouquinho para vocês já já, um pouquinho mais do que a gente buscou incorporar nessa pesquisa, mas a gente fez questão de trazer para dentro da equipe de pesquisa, em alguma medida, as juventudes cariocas, que sentem na pele o que é ser jovem e acessar ou não os seus direitos à educação e ao trabalho dignos, e tantos outros direitos que estão inevitavelmente conectados com o direito ao trabalho e à educação, né? Então, contando um pouquinho para vocês sobre como é que foi os diários de campo, a gente começou com uma oficina, né, para garantir que estava todo mundo na mesma página. Então, como a Ana disse, a gente convidou a galera do Conselho Jovem para ser pesquisador e fazer diário de campo junto com a gente, para a gente usar isso como uma fonte da experiência narrada da vida deles, tratando desses pontos de atravessadores que a Ana comentou, assim. Então, o convite foi que eles fizessem um diário de campo, onde eles ficassem bem livres para poder fazer um relato do cotidiano deles, dizer como é que é a experiência deles de circular pela cidade, de acessar a saúde, de acessar a educação, o lazer, enfim, todos os outros direitos e aspectos da vida deles, inclusive questões mais sensíveis também, né, como a família, as amizades, as relações também estão postas ali. Mas o primeiro passo para eles conseguirem fazer isso, a gente queria garantir que todo mundo entendia o que era um diário de campo. E
e pactuar, né? Qual é a postura de observação e a postura ética que fazer um diário de campo implica. E como é que eles fariam para andar por aí, o que que eles têm que botar no diário, como é que eles têm que conduzir esse processo. É, Daí, feito isso, a gente iniciou, se eu não me engano, foi um mês, né, de diário de campo preenchido pela galera, um mês e um pouquinho, talvez. É, E ao longo desse mês, a gente fez encontros sistemáticos, onde a gente se encontrava para trocar uma ideia de como estava sendo a experiência, se alguém tinha alguma dúvida. E no fim das contas, acabou virando um espaço assim muito querido por todo mundo, eu acho. Assim, eu ficava sempre ansiosa para esse momento. Assim, teve gente até que disse que foram momentos terapêuticos. Não é terapia, mas é terapêutico. Enfim, aí depois que a gente terminou o período do diário de campo, foi a vez da equipe do Veredas pegar o que resultou desse trabalho dos diários de campo que a galera fez e fazer uma leitura sensível e analítica desse conteúdo. Eu digo sensível, gente, porque assim, fui pegar muito de surpresa quando eu li a primeira vez, eu tive que fazer uma leitura sensível, porque o que eu chorei, eu ri lendo esses diários não foi brincadeira. A Júlia tá aqui comigo, tá aqui dentro da chamada também, eu acho. Ela fez essa leitura junto comigo. E olha, a gente fez isso juntas, a gente sentou juntas e leu é, os diários juntas. Foi muito intenso, assim, muito bonito. É, então a gente leu assim primeiro, depois a gente foi ler com um olhar mais de pesquisadoras analíticas. É, E aí a gente selecionou trechos, né, de acordo com esses temas que a gente estava analisando, esses atravessadores que a Ana comentou, para conectar esses trechos com esses temas e para levar eles para dentro do relatório. É, e botar essas evidências para conversar. Mas antes de fazer isso, né, a gente teve mais um momento de oficina com a galera para checar se o entendimento que a gente teve daquele conteúdo batia com o que eles estavam querendo, com a história que eles estavam querendo contar, se fazia sentido também. Porque a gente claramente, obviamente, quando a gente faz uma leitura de algum material, especialmente algo que é tão sensível, tão pessoal e tão vulnerável, muitas vezes a gente pode acabar imprimindo algum viés de interpretação, é, bate na gente de um jeito que não era o que a pessoa queria comunicar, então a gente quis ter certeza de que a gente estava honrando o trabalho e a entrega que a galera teve nesses diários de campo. E acho que, antes de eu passar a palavra, eu só queria encerrar dizendo que uma ferramenta assim, ela depende profundamente da generosidade e do compromisso de quem trabalha com ela. E a gente teve o prazer de ter um grupo de jovens muito generoso, muito comprometido, que, enfim, que tornou essa experiência assim, ela superou muito as expectativas que a gente tinha para os diários de campo, e a gente ficou muito satisfeitas e contentes assim de ter incluído essa dimensão nessa pesquisa. Acho que agora faz sentido passar talvez um pouco para Maria, é, que foi uma das pessoas que fez o Diário de Campo lindamente, diga-se de passagem. Maria, conta para nós um pouco como é que foi a tua experiência no projeto, fazendo o Diário de Campo. E te apresenta também, que eu não fiz uma apresentação muito completa, fica à vontade. Oi, pessoal. É, boa tarde. Estão me ouvindo muito bem, né? É porque eu tô com a televisão ligada ali para minha sobrinha e ela tá vendo desenho. Eu não sei se tá atrapalhando. É, mas vamos lá. Meu nome é Maria, tenho 23 anos, sou da comunidade César Maia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, Sou uma das jovens conselheiras do Decola Cria, mas também faço parte de outros coletivos por fora, que eu sou coordenadora de formação cidadã do Arteração, coletivo Arteração, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e é um coletivo que está me ajudando a poder me encontrar enquanto profissional, sabe? É uma coisa muito. Tem alguns jovens daqui que fazem parte, né, do coletivo Arteração, que estão aqui na chamada. É, Também
tô na faculdade, para mim é muito importante falar isso, né? Que é uma coisa que eu nunca pensei em estar, que era na faculdade. Tô na UFRJ, tô fazendo Defesa e Gestão Estratégica Internacional. É um curso novo, da UFRJ, mas é um curso muito completo e por eu me engajar muito nessas causas, né, nos projetos sociais envolvendo tanto a população jovem, né, eu enquanto juventude, a população em si, favelada e periférica, isso acabou me fazendo escolher esse curso, porque é um curso muito completo. Apesar de ter foco em relações internacionais, ele é um curso muito completo. E fala do Diário de Campo. Bom, o Diário de Campo, para mim, foi muito legal, porque foi incrível, né, na verdade, ter essa experiência, porque com a vida tão corrida, né, e a gente, né, do conselho, a gente, além de fazer parte do conselho, a gente tem outras atividades por fora. Então, a gente é, tem uma vida muito corrida. E o Diário de Campo, ele de alguma forma ele pega a gente pela mão e fala, olha só, senta aqui e observa o seu redor, sabe? Observa as coisas que acontecem, sabe? Observa as experiências que você está tendo, sabe? Os atravessadores que você está levando para poder conseguir alcançar os seus objetivos, sabe? O Diário de Campo, ele foi muito nessa, para mim, né? Foi muito nessa intenção, de poder pegar a gente pela mão e falar, ó, senta aqui e observa isso tudo aqui, registra isso, sabe? E foi no meio e foi no meio da pesquisa, né, do Rio de Jovens, que a Ana até falou, no site tem, os resultados, e assim, foi uma experiência bem interessante, tanto para a gente, né, durante a pesquisa, durante as ideias que a gente estava tendo para poder colocar essa pesquisa, nos nossos territórios, porque quando se fala, né, em território, principalmente território da favela, sabe, quando tem essa pesquisa, já foi no tempo de eleição. Aí já acharam que era uma coisa mais relacionada à politicagem, sabe? E eu acho que a gente, pelo menos eu, né, escrevendo as coisas, colocando os pensamentos no diário, isso começou me dar mais ideias para poder como levar essa pesquisa, poder conversar com outras pessoas, e de alguma forma encontrar um aquilombamento, né? Dentro desses diários, quando a gente compartilhava, sabe? É o que a Carol falou, sabe? Não foi uma terapia, mas foi terapêutico. E poder compartilhar isso, sabe? Poder compartilhar as nossas experiências através do diário, né? Através de eu compartilhando essa experiência nas reuniões, eu fui descobrir que eu sofria, por eu não conseguir um emprego, uma vaga de emprego, na área que eu queria, era por conta de ter um racismo estrutural. E eu não sabia disso, não sabia que existia esse termo. Foi através do diário, foi através de poder compartilhar as minhas experiências que eu descobri isso, sabe? E a partir daí, né, desenvolver estratégias do que eu vou fazer com isso, sabe? É claro que eu fico um pouco, né, revoltada, né, por conta dessas coisas, mas é, poder colocar o que a gente pensa e poder colocar, né, o que a gente vive, no papel, sabe, escrevendo, de alguma forma me ajudava a organizar os meus pensamentos e a organizar a minha revolta, sabe? E por eu morar num território que, infelizmente, o Estado não colabora.
não colabora entre aspas, né, que estão se fazendo políticas, que de alguma forma pode mistigar isso, sabe. Mas, infelizmente, ainda não está sendo tão impactada positivamente. E o diário ele conseguiu, com que eu organizasse essa minha revolta e a partir daí, poder traçar algumas estratégias, sabe, em conjunto. E tudo que a gente foi fazendo foi em conjunto. Eu acho que é basicamente isso. Queria me estender muito não. Ai, muito obrigada, Maria. Olha, me emocionei tudo de novo, gente. Foi como voltar e mergulhar de volta para os diários, olha. Mas já me recompus. Obrigada, Maria, pelo teu relato. Assim, acho que te ouvindo falar, acho que eu descobri coisas novas sobre a tua experiência agora também. Algumas coisas que talvez tu tenha também amadurecido internamente depois que o processo acabou. Então, eu fico muito, muito feliz de te ouvir, que tenha sido uma experiência tão positiva e transformadora. Para nós, certamente foi. E a gente está aqui com o Vinícius também. Depois o Vinícius também vai fazer uma contribuição, mas antes da gente passar para o Vinícius, acho que a gente combinou que a Flávia ia contar um pouquinho sobre. Bom, passamos o processo dos diários. O que que a gente faz com isso na pesquisa? Flávia, por favor. Obrigada, Carol. Boa tarde para todo mundo. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, assim como foi um prazer ter participado da pesquisa. De fato, deu uma emoção de novo, assim como foi, né? Acho que durante todo o processo de participação nessa pesquisa. A Carol já me apresentou rapidamente, né? Eu sou a Flávia, sou coordenadora de projetos no Veredas. Participei na coordenação, né, da pesquisa do mapeamento de ecossistemas, junto com o Decolacria, também como pesquisadora. E o que eu queria, né, eu acho que o meu papel aqui de contribuição né, um pouco nesse nosso diálogo aqui, é contar como que a gente utilizou, né, esses resultados, esses relatos dos diários de campo, né, como que eles foram incorporados dentro da pesquisa, né, dentro da produção dessa pesquisa. Acho que, né, a Carol e a Maria já contaram como foi o processo, né, de desenvolvimento, né, esse processo emocionante de desenvolvimento de produção, né, dos diários de campo. Mas eu queria dizer, então, como que ele foi utilizado, né, assim, esses achados, né, como que eles foram utilizados dentro da pesquisa e, principalmente, como que eles, né, foram relacionados junto com os outros dados e os outros instrumentos de pesquisa que a gente utilizou também, né, como a Carol disse, dessa ciência mais dura, como que a gente, adorei essa expressão, como que a gente fez essas evidências dialogarem entre si, né, vindo desses diversos instrumentos diferentes. Então, para dizer rapidamente, assim, só para contextualizar também um pouco os outros instrumentos que a gente utilizou na pesquisa, né, além do diário de campo, a gente utilizou, a gente fez também uma análise a partir de dados quantitativos, né, que eu acho que são dados importantes, né, para revelar proporções e magnitudes, né, daquele universo que a gente estava olhando, assim. Então, acho que a Ana falou um pouquinho sobre isso, especificamente na pesquisa, né? A gente estava então querendo entender qual que é a magnitude dessa juventude no Rio de Janeiro, né? Então, como que ela vivencia no Rio de Janeiro, né? Qual que é a porcentagem dessa juventude que trabalha, qual que é a porcentagem dessa juventude que estuda, se ela trabalha, quais são os setores principais que ela trabalha em setores informais, qual que é a média salarial, né? Então, entender onde que estava essa juventude, a magnitude dessa juventude no cenário do Rio de Janeiro, né? Então, acho que nesse sentido, né, os dados quantitativos, né, esses instrumentos de análise mais duros, eles permitiram entender esse contexto mais amplo da pesquisa. A gente utilizou principalmente bases nacionais, né, do governo federal, e utilizamos também outros dados qualitativos que foram produzidos também a partir de outros instrumentos de pesquisa, que não só, né, os diários de campo, e utilizamos, nesse sentido,
uma revisão bibliográfica, né, do que já tinha sido acumulado de temas da inserção produtiva, de obstáculos, né, e de oportunidades de inserção produtiva e do contexto educacional dos jovens. Então, aí pensando para além do contexto do Rio de Janeiro, né, mas pensando o que a gente tem acumulado de conhecimento nessa área, num contexto mais amplo. Acho que esse é um ponto importante também, né, de dizer que a gente não produz conhecimento do nada, né, a gente não produz conhecimento a partir do zero. É sempre importante a gente entender que a gente está compartilhando e avançando, né, num conhecimento. Acho que a ciência é essa oportunidade também da gente sempre partir daquilo que já é conhecido, né, e que é uma contribuição coletiva, e a partir daí, né, desenvolver e contribuir cada vez mais. Então, a gente partiu também dessa referência bibliográfica do que já tinha sido acumulado, do que já era, né, construído sobre a juventude, sobre os atravessadores, né, que impactam na inserção produtiva e educacional dos jovens, num cenário mais amplo do Rio de Janeiro. E utilizamos também como instrumentos de pesquisa entrevistas com especialistas da área, aí mais voltado para o Rio de Janeiro, né? Tanto especialistas de algumas economias promissoras, quanto especialistas né, do contexto do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha, né, esses diversos instrumentos de pesquisa, né, tanto que produziram tanto esses dados quantitativos como esses dados qualitativos, e a gente queria, então, né, a partir desses dados, construir, né, essa análise que, né, o Decola cria, né, em parceria com o Decola cria, para entender, então, esse contexto do Rio de Janeiro e começar essa atuação no Rio de Janeiro. E acho que uma coisa que era muito importante para a gente nesse momento, né, era entender que esses diferentes dados, né, produzidos por esses diferentes resultados, esses diferentes achados de pesquisas, produzidos por esses diferentes instrumentos, né, eles não eram separados, né, não eram partes dispersas e hierarquicamente, né, distribuídas a níveis de importância que construíam diferentes contextos, né? Eles eram, na verdade, aspectos de uma mesma realidade que a gente queria revelar, né, que a gente queria se apropriar dela, que a gente queria aprofundar o nosso conhecimento a respeito dela. Então, acho que uma coisa que, né, acho que nessas pesquisas, acho que é sempre importante, né, que eu gosto muito de ter em mente, é que esses dados quantitativos, eles permitem, eles talvez sejam, os dados quantitativos, desculpa, eles são esse guia, né, de uma compreensão mais imediata, né, que permite a gente entender esse contexto, né? Então, entender quais são os padrões, aí nessa pesquisa específica, né, quais são os padrões que impactam no acesso dos jovens ao mercado de trabalho, quais são os aspectos que impactam dos jovens para o acesso educacional, né? Se é a taxa de desemprego alta, se é a informalidade alta, se é a evasão escolar alta, né? Então, quais são esses padrões desse contexto no qual a gente está tentando entender? E acho que né, esses dados quantitativos, eles de fato revelam esse universo, né? Eles revelam essas proporções, eles revelam esse guia, mas eles não dão conta de entender como que esses mesmos elementos impactam na vida cotidiana, né? Como que eles impactam na vida de cada um desses jovens, acho que como a Maria estava relatando, né? Né, como que era a dificuldade dela, o que estava influenciando diretamente na dificuldade dela nessa inserção no mercado de trabalho, né? Então, acho que essa a importância, né, de a gente utilizar esses diversos instrumentos e utilizar eles conjuntamente, a gente aprofundar cada vez mais nessa realidade, né? Então, partir desses padrões para entender também como que eles impactam socialmente, né, individualmente na vida de cada um desses jovens, e entender essas vivências, né, de forma mais aprofundada e entendendo a diversidade que ela está posta também, né? Então, acho que nesse sentido, tanto na análise, né, nessa análise crítica que a gente fez, a ideia é que de fato fossem um diálogo, né, entre essas diversas evidências, um diálogo entre esses diversos achados, e não que um tivesse ali complementando o outro de forma ilustrativa, né? Então, acho que a gente teve esse cuidado de, na análise, tratar esses dados conjuntamente e também apresentar esses dados conjuntamente para construir, né, e tentar dar conta dessa complexidade, da riqueza da realidade que a gente queria construir. Assim. Então, acho que foi um processo bem legal, fico muito feliz de ter participado com ele, muito feliz de poder compartilhar ele hoje aqui também.
com todo mundo. É isso. Obrigada, Carol. Obrigada, Flávia. Gente, acho que fiquei pensando também, uma coisa ouvindo a Flávia falar, é que os dados, a ciência dura, os dados mais numéricos e percentuais, aquela coisa, são, como a Flávia disse, muito fundantes e muito essenciais para a gente comunicar coisas. Mas ele não chega muito longe, porque as pessoas às vezes não conseguem se conectar tão bem com ele. Então, quando a gente consegue trazer essas narrativas, né, trazer a experiência vivida para conversar junto com ele, eles ajudam a comunicar uma história, né? Dá um calor e gera mais interesse. As pessoas estão mais interessadas em saber da Maria do que elas estão interessadas de saber dos 72% de qualquer coisa. É uma estratégia de convidar as pessoas para se interessarem e também conhecerem mais uma realidade, né? Um dado. Mas, enfim, só um comentário passageiro. Acho que a Ana agora pode nos contar um pouco sobre como o Decola cria. O que rolou depois que a gente terminou a pesquisa? Como é que tá circulando esse relatório, esses dados, essas informações? Sim. Então, antes, só para comentar um pouco, acho que ouvindo assim vocês falarem, acho que tem uns elementos aí assim que são muito importantes e que conectam muito com o que a gente faz, né? Enfim, eu não falei isso antes, mas eu, além de coordenadora de ecologia, também sou pesquisadora, estou fazendo doutorado em educação na USP e eu gosto muito assim de pesquisa. Não sei, uma atividade que me chama muito, então eu acho que, sabe, parte do processo de mapeamento a gente estava também muito próximo ali, vendo, pensando juntos, né? E eu queria falar sobre essa questão que vocês estão falando dos dados, assim, que acho que a gente, enfim, é o tema e a gente está trazendo muito, e falar que o dado cru, né, o dado em si, ele é um elemento, né? Mas ele cru, ele em si, ele vem com uma narrativa porque não existe dado sem narrativa, porque, enfim, isso é impossível, né? Não existe dado neutro e nem conhecimento neutro. Só que o dado sozinho, ele vai trazer uma narrativa que vai levar, às vezes, para concepções e estruturas que já estão dadas, né? Que estão, né, institucionalmente construídas no contexto em si, que diz respeito. Então, às vezes a gente fala 1 a cada 3 jovens no Rio de Janeiro não estudam trabalho, só isso, ou sei lá, 73% dos jovens, alguma coisa, isso vai costurar junto com uma narrativa. E se a gente não trabalhar intencionalmente para construir a nossa própria narrativa, né, e para costurar, né, numa narrativa que faça sentido para o projeto que a gente está fazendo, a gente tá se isentando de uma discussão importante. Então, acho que vem muito por aí também, sabe, de costurar essa narrativa de falar, beleza, a gente está falando de 1 a cada 3, mas quem são esses 1 a cada 3? Né? E não falando sobre, mas falando com. E, e aí, levando um pouco para o Decola, né? Isso, né? Um dos pilares que a gente trabalha, a gente tem alguns pontos de atuação, né? E um deles é de mudança de narrativa. Então, como é que a gente incide, né? A gente entende que parte do motivo do jovem não ter acesso hoje ao mundo do trabalho e da educação no Rio de Janeiro é por conta da narrativa que é construída sobre ele. E especialmente quando a gente está falando, né, como a própria pesquisa encontrou, né, que jovens negros são especialmente afetados, desproporcionalmente afetados por isso, especialmente as jovens mulheres negras, que como, né, foi encontrado, são as que mais estão fora, né, as que menos estudam e trabalham, e aí pensando em todos os múltiplos outros atravessadores que fazem parte disso. Então, né, a narrativa, né, a concepção que você tem do jovem, de quem ele é e das suas múltiplas identidades faz parte disso. E aí, como é que então a gente constrói a partir desses dados que a gente encontra, né, a partir disso? E como a gente transforma essa demanda a partir da própria voz de quem a gente está, entre muitas aspas, estudando, né, com quem a gente está trabalhando.
Então, o Decola Cria, ele é uma iniciativa que vem com um objetivo claro, né? A gente vem com uma proposta de vamos promover oportunidades dignas e sustentáveis para essa população, e a gente tem uma visão, né, de em 10 anos reduzir em 10% o número de jovens que estão fora do mundo do trabalho e da educação. E então a gente vem com uma visão muito clara, né? E então a pesquisa também vem com uma visão clara de entender, né, qual é que é a razão de ser, né, e como é que a gente encontrar caminhos para a gente chegar nessa razão de ser, e a partir disso a gente fazer escolhas. E aí, enfim, né, trabalhar com evidências também é fazer escolhas. O que você inclui, o que você não inclui, como é que você vai interpretar os dados, né? E aí eu acho que a gente ter a voz do jovem construindo a própria narrativa é muito importante, né? É uma dessas escolhas, né? É uma escolha que a gente faz entendendo de várias formas. Primeiro, como o que a Carol falou, né? Nada sobre nós sem nós, então a gente entender que a gente fazer uma pesquisa com uma iniciativa dessa natureza, sem a voz do jovem, ela não teria legitimidade, porque a gente está, sabe, a gente está só, como eu falei lá no início, né? A gente está construindo, a gente está só criando, botando mais um rótulo, em vez de a gente pensar junto. E aí, entendendo também que as intervenções não estão chegando, em parte por isso. Mas também, eu acho que o que a Maria fala, acho que isso traz de uma forma muito, muito forte isso, também como intervenção. Então, a gente pensar a pesquisa também como uma intervenção, a pesquisa como uma forma de já, sabe, produzir ali né, uma outra forma de enxergar para esse jovem, uma outra forma de ver a própria rotina, como ele se enxerga, e de a gente coletivamente, sabe, já passar a ressignificar, de certa forma, essas vivências, né? E a partir disso, sabe, isso ser traduzido em um estudo, em dados, em evidências que, né, em conexão com outros, que acho que assim como o dado quantitativo não vem sozinho, né, a narrativa, o diário também não vem sozinho, mas a gente, a partir disso, fazer, né, conexões que aí a gente possa dar uma robustez e falar, não, isso aqui, né, é representativo, isso aqui a gente pode usar em outros espaços. E, e aí, assim, acho que uma forma que a gente está usando isso no Decola também, né, e acho que vou dar um exemplo assim, sobre isso que eu estou falando agora, que é quando o Decola, a gente sempre fala muito em dados, porque o dado quantitativo, o dado de 1 a cada 3 jovens, que é um dado que, como eu falei, não existia, ele é muito impactante, ele é um dado que chama muito para ação, né? E a gente sabe que organização, instituição, poder público, todo mundo trabalha muito em função disso e é impactado por isso. Então, a gente sempre traz, né, esse dado, a gente traz muitos outros dados da pesquisa, inclusive uma campanha que a gente está fazendo agora, né, que vocês podem ver no Instagram do Decola Cria, que eu vou deixar aqui o arroba também, né, que é uma campanha de mudança de narrativa focada em jovens mães negras, também feita a partir do estudo né, que a gente encontra que mulheres negras são as que estão mais fora do mundo do trabalho e da educação, e a maternidade como um fator muito forte né, nessa falta de acesso. Então, a gente está fazendo uma campanha de narrativa focada nisso. A gente traz dados, mas a gente vai até os jovens, a gente, né, faz rodas de escuta, a gente traz, né, relatos, enfim. E aí, com o estudo, a gente sempre tenta fazer dessa forma também. Então, um exemplo sobre isso, né, que a gente, no lançamento, a gente teve lá no Globo Comunidades, né, no quadro, né, da Globo. E para falar sobre o estudo, né, a gente foi com uma parceira nossa, né, que apoiou também, né, da Firjan, para a gente falar sobre o que era, né, quais foram os principais achados, enfim, falar do Decola Cria e colocar o negócio no mundo. E aí eu vou, né, representando o Decola Cria, a nossa parceira da Firjan vai, mas a gente faz questão de levar também um dos jovens que participou dos Diários de Campo, que é o Danilo, que hoje, inclusive, não está aqui, imagino que porque ele era jovem aprendiz da Firjan, foi contratado, então, felizmente, conseguiu
um trabalho digno e sustentável, mas a gente vai com ele, né, no Globo Comunidades, e aí eu falo dos dados, eu falo dos achados, e ele fala da experiência dele, tanto como no Conselho Jovem da Decola Cria, quanto, né, alguém que participou de fato do estudo. Então, dá uma outra cara assim, para a gente ter. A gente não está falando de uma coisa que é distante, a gente está falando de uma coisa, né, que impacta. E eu acho que, enfim, né, ouvindo vocês também, o quanto a gente está falando de uma questão que não é só uma questão econômica, não é só uma questão a nível, né, de cidade, enfim, a nível macro, mas ela é uma questão muito profunda, né, que ela toca o jovem de uma forma muito profunda, que toca nas vidas em todos os âmbitos, né? Então, se a gente está falando disso, a gente tem que encarar, sabe? Eu acho que a gente tem que, né, ter a coragem de tratar desses aspectos que, por mais que sejam íntimos e profundos e muito pessoais, a gente não pode deixar de olhar para eles, se a gente é uma iniciativa que está trabalhando com esse público, né? E não apenas com a parte de números e de... Né, não é uma iniciativa econômica, mas é uma iniciativa centrada no próprio jovem. Então, e acho que a gente ter o jovem participando do diário é parte fundamental, porque como é que o Danilo ia estar lá se ele não tivesse nada a ver? Sabe? Se ele não tivesse nem participado, nem soubesse direito o que é, e a gente teria ele, a gente poderia ter ele lá, mas ele seria um acessório. Sabe? Da mesma forma, a Maria aqui hoje com a gente. Se ela não tivesse participado, como é que ela ia falar? Então, a gente precisa envolver o jovem para que, sabe, eles de fato sejam coautores, que eles estejam apropriados disso. Então, enfim, né, iniciativas com a juventude tem um monte, mas quantas que o jovem está de fato participando das decisões? Quantas que eles estão de fato, né, sendo chamados a ser pesquisadores, chamados a elaborar o questionário que a Maria falou, né, que eles fizeram, a elaborar mesmo o questionário. Óbvio que amparados sempre, em todas as etapas do processo, porque a gente sabe que, né, muitos dos que vão chegar nunca tiveram acesso a esses lugares. Então, não só falar, vai, agora você pode. Não, a gente está amparado, está junto, né, ter encontros, ter canais de apoio. Mas a gente precisa encontrar esses caminhos, né? Enfim, acho que é isso. Acho que vou fechar já passando para a próxima parte, de que uma outra coisa que a gente fez, né, com os diários de campo, enfim, né, eu não tive acesso, obviamente, acho que foi por conta do conteúdo, foi a equipe de veredas que olhou, enfim, que, né, fez toda a análise. Mas aí chegou Carol, Júlia, enfim, chegaram para a gente, falaram, olha, o Varride também, né, falaram, isso aqui é muita coisa e é bom demais para ficar só como dados, sabe? É muito importante, foi uma parte fundamental, mas é muito mais que isso, sabe? Seria um desperdício a gente não fazer mais nada. Então, a gente pensou junto, inclusive pensou junto com o conselho, a gente trouxe isso para eles, olha, eles falaram isso, o que vocês acham? E daí surgiu a ideia de pegar esses materiais, porque, né, como a gente falou, tem texto, mas também tem foto, vídeo, áudio, né, multimídia, tem até arte, que eu espero que a gente possa ver em breve, mas o que a gente faz com isso? Né? E aí surgiu a ideia de fazer uma exposição a partir desses materiais, e a gente produz essa exposição, né, junto com a curadoria, junto com os jovens e com a equipe de comunicação, né, nossa, do CEDAPS, que é o parceiro articulador da Decola Cria. E, enfim, vou deixar as meninas contarem mais, mas só para dizer que a gente produz essa exposição e aí chamam a gente para evento nosso, todo lugar que a gente consegue, a gente leva ela e a gente exibe. E aí é uma chamada, sabe? É uma chamada da gente dizer, primeiro, leia o estudo, porque isso aqui faz parte, né? É parte dessa narrativa, e também, né, de ver na prática, ver de uma forma concreta e real o que é, né, o que é esse atravessador, quem são os atravessadores, o que é essa juventude que está aqui e que está, né, é uma juventude do Rio de Janeiro e a juventude do Conselho Jovem do Decola Cria, né, o trabalho que eles fazem, as vivências que eles têm,
Então, é uma chamada tanto de engajamento, quanto de fato, produzir arte através, sabe, dessas vivências que eles trazem de uma forma tão linda, então, emocionante e, enfim, honesta e, sabe, corajosa que eles trazem para gente. Então, enfim, vou passar de novo a palavra, mas já deixa registrado que eu estou muito feliz, assim, de poder estar compartilhando isso num espaço como esse, que a gente está falando de pesquisa de evidência, sabe? Que é um tema muito caro para mim, e como que é importante a gente ter essa visão intencional e política em relação ao que a gente está produzindo, porque a gente não tem como fugir disso. Muito obrigada, Ana. Olha, tenho certeza que ficar ouvindo a gente falar dos diários de campo e da pesquisa está dando uma coceira para olhar dentro do diário de campo e dentro da pesquisa. A Ana já mandou o link do acervo do Decola Cria, lá tem a pesquisa na íntegra, com os trechos do diário de campo, conversando com todas as outras evidências. E a gente vai mostrar para vocês um pouco da exposição também, mas antes de passar para a exposição, queria só dizer, são 3 horas, o evento está previsto até às 13h30, tá, gente? Eu sei que talvez algumas pessoas tenham que sair, mas quem puder ficar mais uns minutinhos, eu recomendo fortemente, porque agora eu vou convidar o Vini a compartilhar um pouco do recheio precioso do diário de campo dele. E também, claro, né, meu bem, a gente te convidou para fazer uma função mais sarau pra gente, mas se tu quiser falar um pouco da tua experiência também com o diário de campo, fica à vontade. E se tu precisar deixar a câmera desligada também em função de internet, também a gente super entende. Acho que ele congelou, né? Acho que sim. Bom, gente, então assim, enquanto a gente espera o Vini voltando, se ele conseguir, tomara que sim, a gente vai mandar para vocês o link, vou mandar aqui. Esse é o link da versão virtual da exposição do Decola Cria, dos diários de campo, que a galera desenvolveu. Essa exposição que a Ana disse que eles estão fazendo uma turnê sempre que possível, em eventos. A gente tentou criar uma versão virtual dela para vocês poderem conhecer um pouquinho. Vocês estão só com autorização de visualização, mas no canto superior direito tem uma parte ali que diz somente visualização, alguma coisa assim. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem solicitar acesso para editar. E aí a gente consegue autorizar. A gente não conseguiu deixar isso liberado em primeira mão. Aí vocês podem deixar comentários nos post-its que estão colados ali, e enquanto vocês circulam pela exposição. E enquanto vocês vão circulando aí, a Projeta, gente. Carol. Se vocês querem que eu projete, vou projetar. E aí, só para falar, né? O Miro, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um quadro interativo que vocês podem ir dando zoom, tirando zoom, porque de longe assim não dá para ver, não dá para ler, mas pode dar zoom, tirar zoom. E aí, se vocês quiserem escrever nos post-its, né? Fiquem à vontade também. Ó, gente, tá aqui na tela. Dá para dar zoom. Se vocês usarem os dois, dá para usar aqui no canto inferior direito a ferramenta de zoom, com o mais e com o menos, e mexer aproximando e afastando, e com. Ih, deu alguma questão aqui na minha, na minha tela. Agora voltou. Vocês conseguem arrastar. Se vocês clicarem uma vez só e ficarem segurando o mouse, vocês arrastam pro lado aqui. Então, aqui, por exemplo, tem um texto. Vini, tá aí? Voltou? Oi, gente, tô de volta. E aí, como vocês estão? Bem-vindo! Valeu. Cara, a minha internet ela tá oscilando já tem um tempo e eu já tava sentindo que ela ia, assim que eu ligasse minha câmera, ela ia dar tchau. Ela falou assim: "Eu me conheço, não vai dar." E se despediu de mim no momento. Mas enfim, prazer, gente. Eu sou o Vinícius. Eu também sou conselheiro do Decola Cria, sou jovem conselheiro.
Vini, a internet realmente se conhece. Se tu É, quiser deixar, de repente, a câmera Eu tenho 19 desligada e aí... anos. Sou morador ladinho ao centro. Eu sou morador mais Vini, especificamente do bairro. Tá Vini, gravando? você travou um pouquinho, desliga a câmera, talvez fique melhor. Ok, E aí, quando Aí tu quiser volta. mostrar a tua arte, tu abre de novo. tá bom. Então, eu estava falando que eu sou morador da zona portuária do Rio de Janeiro, mais especificamente do Caju, que é um bairro que tem 6 favelas e é muito conhecido pelos seus cemitérios. E essa é uma das causas pela qual eu advogo muito, é do Brasil, ó, do Caju ser conhecido para além disso, né? Então, coincidentemente, eu me juntei a um coletivo chamado Islã Caju, de Islã a poesia falada mesmo, pelo qual eu sou produtor cultural e responsável pela identidade visual. Por uma formação anterior também, eu optei por trabalhar dentro desse coletivo com a educação museal. Educação museal, para ser bem breve assim, é a maneira de trabalhar uma maneira de trabalhar a educação com o território, a partir dele mesmo, e com as narrativas que ali existem para fomentar novas. Eu também sou estudante de letras pela a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e agora eu vou dar uma lida em um trecho do meu. Vini, acho que travou um pouquinho. Bem na hora do diário, né, gente? É que nem quando termina o episódio da série ou da novela ali, naquele momento que tu mais quer ver isso. Não, vai ter que esperar. Vamos dar um minutinho para ele voltar. Vini, tu tá nos ouvindo? Ai, meu Jesus, perdão, gente, estou de volta. Voltou. A gente parou de te Isso ouvir aí. quando tu disse, eu vou ler um trecho do meu diário. Exato, vou ler agora. É do dia. Ele já tem um ano, esse trecho. É do dia 1 de setembro de 2024. Começa assim. Eu sinto que está se tornando cada vez mais difícil escrever todos os dias. Talvez seja uma semana. No... Acho que não tá dando não, Vini, desculpa. Será que se você quiser, não sei se você tá ouvindo a gente, mas eu ia sugerir de mandar para você, para mim, para Maria, sei lá, e a gente Nada mesmo. acontece. Eu só fico em casa no Vini, tecido. Vini, tá muito ruim, Faz a gente uma não tá coisa que conseguindo gosto de ouvir. fazer no final de semana, sendo pelo Nem tá perfil ouvindo da a Carol, gente. se ela travar. Meninas? Ah, tá, não, acho que eu sei. Oi, Ok, então WhatsApp. quer tentar mais uma vez, Vini? Se não der certo, daí tu nos manda o texto e a gente lê? Ah, gente, que pena. Que dó. Vini, se tu estiver nos ouvindo, manda o texto pra gente poder fazer a leitura. Não sei se tu tá lendo direto do teu caderno ou se ele tá digitalizado. Posso tentar achar aqui nos meus autos o dia 1º de setembro do teu diário também. Enquanto isso, gente, convido vocês a passearem pela exposição. Vamos dar mais 2 minutinhos para ver se a gente consegue resgatar o Vini.
Se não der, a gente passa para uma rodada de conversa, comentários, perguntas. Eu acho até melhor passar, né, para a rodada de comentários e perguntas até o Vini se estabilizar. Pode ser. Vamos lá, então, gente. Microfone aberto para quem quiser fazer comentário, fazer perguntas. Se quiserem mandar alguma coisa no chat e não conseguirem fazer pelo microfone também. Estamos aceitando. Vini, tá por aqui? Não. Ingrid. Carol, eu compartilhei no seu WhatsApp, pode ler. Senão, realmente, a gente vai ficar Oba! sem. Eu queria muito mostrar para vocês. Ah, gente, o problema é que tu compartilhou no meu WhatsApp e a chance de eu chorar no meio do caminho é de 220%. Mas eu vou tentar. Não! Seria muito mais legal escutar isso aqui na tua voz. Queria só deixar isso registrado. Mas, vamos lá. Eu sinto que está se tornando Obrigada. cada vez mais difícil escrever todos os dias. Talvez seja porque é fim de semana, e nos meus finais de semana nada acontece. Eu só fico em casa amortecido. Posso falar de uma coisa que eu gosto de fazer no final de semana? Arrumar a casa aos sábados. Não tem nada mais terapêutico que isso para mim. As repetições de movimento são extasiantes e leves. Ver coisas tendo suas cores de novo, pois foram tomadas pela poeira. Sentir meus pés molhados no piso me dá um fricotinho. Tenho que falar, mas ter a casa limpa é tão bom. E o porém, claro, hoje meu pivô de problematização vai ser a poluição, de novo. Como eu disse, no Caju tem 2 fábricas de cimento e ambas estão do lado da minha casa. Eu moro na parte mais irrespirável, por assim dizer, e eu noto como isso afeta a mim, mas principalmente a minha mãe. Ela é diarista, limpa a casa de outras pessoas diariamente, a maioria de classe média alta, pessoas que conseguem se iludir um pouco mais da realidade do mundo, cujos maiores problemas podem ser o fato da empregada não aceitar passar roupa sem uma grana a mais, ou uma barata debaixo da pia, casos reais que geraram muita risada aqui em casa. Fato é que minha mãe tem como profissão deixar a casa dessas pessoas um brinquinho, um patinho de origami delicado, mas não tem tempo para arrumar a própria. Afeta ela, pois existe um, perdão, afeta ela, pois existe um pesar da própria casa não poder ser um brinco nem se quiséssemos. O vento não corre para tirar o abafado, porque um dia de janela aberta é um regresso total. Tudo em poeira ao ponto que estava antes. É preciso, às vezes, lavar pratos e copos já lavados. É preciso ter certeza de que a roupa não vai dormir no varal. É preciso lembrar de guardar a comida na geladeira. Não só por conta da poeira, mas porque com a casa fechada tudo é quente e suscetível a apodrecer. Inclusive as paredes, onde o vento raro não chega. É preciso saber também, porém, que não estamos sozinhos. E isso é um tédio frustrante e suga toda a curta qualidade de vida que temos. Por isso eu gosto quando chove em tudo. Então, gente, esse trecho que a Carol leu lindamente para mim, eu acho que você interpretou até melhor do que eu poderia. Obrigada, Carol. E outras vivências minhas geraram esse quadro aqui. Eu não sei se a imagem vai ficar tão boa. Deixa eu tentar casar uma sombrinha aqui. Enfim, Tá dando para ver. eu não quero ser a pessoa que explica. Dá? Eu acho que não dá para ver detalhadamente. Vou aproximar mais ainda. Enfim, são 2 cajus. Isso aqui é um pulmão. Eu não quero ser a pessoa que explica a arte, ainda mais a minha própria. Mas, como eu relatei, o caju é muito poluído. É para cá onde vem todo o lixo feito no centro da cidade.
para a Colube, que tem aqui, para além das fábricas de cimento também. E como é na zona portuária, aqui é a principal a principal área de escoamento de produto, tanto para fora quanto para dentro do Rio de Janeiro. Então, tem muita carreta passando para lá e para cá com aquelas coisas enormes que podem ser feitas de casa depois, containers, com containers. Então, a poluição é imensa por aqui. E uma maneira que eu encontrei com o meu coletivo, aliás, o meu coletivo me ajudou muito nessa ativação minha para arte visual, uma coisa que eu não acreditava que eu tinha uma certa potência. É como que a nossa arte pode recolorir as nossas ruas, porque as nossas ruas são muito, muito cinzas. E o caju, não é à toa o nome, aqui era uma área de muitos cajueiros, aqui era mangue, e foi tudo aterrado para ser feito de porto, por mais que aqui já tivessem pessoas morando. O bairro, aliás, é histórico, tem mais de 400 anos, se a gente for levar em consideração a Casa de Banho de Dom João VI, que é um museu que tem aqui dentro, e está desativado. Uma coisa que eu luto, aliás, para reativar esse museu e dessa vez contar a história do bairro e não o que ele pretendia contar, que era a história da limpeza urbana. Né? É um tanto sintomático a gente ter um museu que fala da limpeza urbana dentro do bairro que é mais poluído no centro do Rio de Janeiro. Então, a gente quer reformular essa história, ocupando de novo o espaço do museu. E essa é a minha obra, eu espero que vocês gostem. E eu queria falar só mais uma coisa, eu acho que minha internet agora está fluida o suficiente, é que a pesquisa, uma das demandas das meninas, da Carol, da Júlia, é que a gente tivesse contato com as pessoas e conversasse com elas sobre, não necessariamente falando da pesquisa, mas que absorvesse delas as pautas que a pesquisa queria abordar, né? E isso me levou para uma parte que a gente tem na linguística, eu sou das letras, relembrando, que é a análise do discurso. E agora, no mês retrasado, eu consegui uma bolsa para iniciação científica na UERJ em análise do discurso, num grupo de pesquisa chamado, eu ainda não decorei porque o nome é enorme, mas é Estudos Linguísticos e a Dimensão Discursiva no Brasil. É um grupo de pesquisa que vai durar 2 anos e a gente tem essa coisa de procurar como que o racismo é perpetuado e como ele penetra a linguagem cotidiana. E por discursos vocês quero que entendam não só o discurso falado, mas como a gente entende de um político, por exemplo, mas qualquer coisa. Então, uma parede que foi pintada de cinza, onde antes tinha um grafite, está cobrindo o discurso com um novo discurso. É o que acontece aqui no Caju, por exemplo. Enfim. E outra coisa, a análise do discurso tem essa parte do empírico mesmo. Como a pesquisa que as meninas participaram, quer dizer, me fizeram participar, e eu usei ela na entrevista, e eu acredito que foi um ponto forte para eu ter conseguido a bolsa. Enfim, obrigada, gente, e pela paciência também por conta da internet. Viu? Até. Ai, Vini, tô toda derretida e aqui, ó, com dor de tanto sorrir, desse evento de hoje. Que legal, parabéns, parabéns pela bolsa. Tenho certeza que tu vai trazer um olhar muito, muito fresco e sensível e poético para análise de discurso, de uma maneira muito inovadora que realmente a gente teve o prazer de testemunhar nessa pesquisa, assim, a singularidade do teu olhar sobre as coisas. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Sinto muito que não pôde ser da tua voz a leitura do trecho do diário, mas te agradeço a oportunidade de dar voz às tuas palavras. Gente, eu tô ridiculamente feliz, eu não sei nem mais o que fazer comigo mesma aqui. Comentários, perguntas? Ingrid. É, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu não sei se todo mundo está à tarde, mas eu queria só dizer que
eu tô à noite e aqui onde eu tô nas Filipinas e eu tô na madrugada, na verdade, mas estou muito feliz de ter ficado até esse horário, porque que evento precioso. Eu faço parte do Hub de Evidências da América Latina e do Caribe e também componho a equipe do Veredas. E eu sempre ouvi as meninas comentando e conversando sobre os diários de campo, em outros espaços de trocas que a gente tem no Veredas, e eu sempre tive muita curiosidade para poder, enfim, acessar, ter mais informação a respeito, e tá tendo a oportunidade de ouvir e de ouvir da boca de vocês e de conhecer os rostinhos, assim, tá sendo especialmente muito gostoso. É, eu enfim, acho que tenho muitos agradecimentos e muitos parabéns a dar ouvindo vocês, tanto a equipe que conduziu a construção da pesquisa, como também quem participou. Estava aqui trocando mensagens com pessoas, colegas do trabalho que estão aqui nessa reunião, dizendo: Meu Deus, que pessoas legais e incríveis! Então, muito legal poder estar aqui ouvindo vocês. E eu queria, acho que eu queria fazer uma pergunta, assim, sabe, do ponto de vista de quem trabalha com pesquisa, de quem trabalha com o engajamento do público jovem. É, a gente, acho que tem algumas dúvidas, assim, e barreiras que a gente enfrenta, que é de engajamento, assim, né, de o que que faz o jovem estar junto, engajando, e a gente poder. Acho que a maior questão é. A gente sempre fala que o jovem é o futuro, assim, né? Mas já não é mais, né? Porque aí, no caso, ele já é agora. Então, não é o futuro, assim, já está acontecendo, já está nos espaços de troca, já está nos espaços de formação, já está participando também desses espaços aqui. Então, acho que também tem um pouco desse deslocamento, assim, que é de a gente entender que o jovem já compõe esses espaços e que tem esse movimento importante, né, de trazer para estar junto, de cuidar, e de aproximar. E aí eu queria ouvir um pouco, em especial, seria legal poder ouvir Maria e Vinícius, mas também do ponto de vista da pesquisa seria ótimo ouvir. É, o que que fez vocês engajarem, assim, sabe? O que que é da vivência de vocês, da experiência de vocês, que fez com que isso fizesse sentido, sabe? Assim, que estar nesse projeto fez sentido e que fez com que vocês estivessem a fim de estar participando. Acho que seria legal poder ouvir vocês a respeito disso. É isso. Ô, Vini, quer começar? Porque tô com medo da internet cair. Meu bem, a minha também estava travando, perdão. Ingrid, você pode dar uma repetida só no final, que foi quando começou a travar. Eu só estava querendo ouvir vocês sobre o que que anima vocês a respeito de estar participando, de ter participado desse projeto, de ter feito os diários de campo, assim, o que que animou vocês? O que que fez vocês quererem fazer isso? Tudo bem, então eu posso sim falar. Anteriormente, a gente fez uma pesquisa anterior a essa com o Veredas, que é um rio de jovens, que a Ana acho que citou lá no início da nossa conferência. E ela foi uma pesquisa em que a gente teve presente com os jovens daqui do Rio de Janeiro, mais na região central, porque é onde eu vivo, então foi o meu local de pesquisa. Não sei se estive no CCIE ou outras instituições que disponibilizam cursos, são no terceiro setor também, para a juventude. E eu já tive essa coisa do empírico, de estar com as pessoas, escutando elas, e foi muito legal. Mas o resultado mesmo não foi de fala, de prosa mesmo, sabe? Da nossa pesquisa. Foi números, como as meninas disseram, como a Ana disse. Só que a do Veredas, ela não foi melhor nem pior, ela foi uma soma
com a do Rio de Jovens, ao menos eu senti isso, como que a vivência estava a vivência daqueles números estava sendo relatada a partir dos nossos diários. E nos nossos diários, eu acho importante dizer que não tinha só a nossa voz, tinha a voz das pessoas com quem a gente estava conversando. Então, eu conversei muito com a galera do meu pré-vestibular, com o pessoal da minha turma, outros jovens do Caju. Então, eu acho que a coisa principal que mais me interessou, que mais me moveu nesses momentos foi a nova face que a primeira pesquisa teve com essa do Veredas. É como a gente pensar dois lados de uma moeda, um que... Eu gosto de pensar sempre em linguagem, eu sou uma pessoa da linguagem, né? Então, eu diria que a primeira pesquisa tinha essa coisa da formalidade, e a segunda era a informalidade, mas que revela a primeira e vice-versa, sabe? Acho que foi isso. Espero que você tenha entendido. Tenha me feito entender. Oi? Maria, tu quer responder também? Ah, pode ser. É que eu vi a Ana levantando, com a mão levantada e eu não sei se ela Pode ir, queria. depois eu falo. Tá bom. Bom, o que me fez engajar, particularmente, antes do Decola Cria, eu fazia parte de um projeto que era o Pacto pela Juventude, que é uma iniciativa da Secretaria de Juventude. Não sei se vocês já ouviram falar, dessa iniciativa. E, tipo assim, durante 6 meses, eles formam líderes na comunidade em que a gente, enquanto juventude, está vivendo. Então, eu sou da comunidade de César Maia, o pacto, ele vai, se instala lá na comunidade de César Maia e forma, durante 6 meses, essas lideranças comunitárias. Então, tipo assim, essa Maria de agora é totalmente diferente da Maria de há 2 anos atrás, que era uma pessoa muito retraída, muito tímida, e tipo assim, e que não era engajada nessas pautas. Eu era assim, entendeu? Há 2 anos atrás eu era assim. O que me fez é, ter essa curiosidade e a partir daí esse engajamento foi, foi tipo, quem é que tá me mostrando isso? Eram pessoas jovens, eram jovens ensinando para jovens. Apesar de ter uma liderança maior, né, que é a Secretaria de Juventude, já é uma gestão já mais com perfil mais adulto, pessoas mais velhas, mas ainda assim já tinha essa junção, sabe? O que era para ser um conflito negativo entre gerações acabou dando certo, entendeu? E isso me cativou bastante, porque principalmente no mercado de trabalho tem essa questão, né, desse conflito entre as gerações. E isso acaba tendo impactos negativos e impactos positivos. E na Secretaria de Juventude teve um impacto bastante positivo e que me fez eh, engajar nessas pautas, nessas causas, né, da gente enquanto juventude. E com a pesquisa também, no Rio de Jovens, a gente tinha um trabalho para ser feito, que era fazer essa pesquisa, mas o protagonismo também me engajou também a poder continuar, sabe, a fazer e participar do Decola Cria, porque tipo a gente tinha um trabalho para fazer, mas a Ana e a nossa antiga coordenadora deixou a gente à vontade para poder abordar essa pesquisa. Como que a gente vai fazer essa pesquisa? Como que vai chegar nos nossos territórios? Então, tipo, a gente fez roda de slam, fez torneio de futebol feminino, fez muitas outras coisas. Teve cinema também, o Diogo, né, que é um dos jovens, fez uma roda de conversa e teve cinema, e teve é,
teve uma oficina também de samba, uma coisa assim. E, tipo, deixou a gente à vontade, livre para a gente poder fazer, mas é claro que a gente tinha um trabalho a ser feito, que era os jovens fazerem essa pesquisa. E eu gostei muito da liberdade criativa que a gente teve. Eu acho que é mais isso, a liberdade criativa que a gente teve e também, no meu caso, jovens ensinando para outros jovens, sabe? Ter esse diálogo entre pares. É isso. Só para dar a parte de esclarecimento assim, do institucional da coisa, né? A gente fez duas iniciativas, né, com os jovens, e uma delas foi Engenheiros de Campo, que foi com Veredas, que a gente está falando, e essa que eles estão falando foi uma outra parceria, né, que a gente fez com a Fundação Roberto Marinho e Unicef, para fazer um levantamento, um questionário sobre vivências e demandas da juventude na cidade do Rio. Então, acho que por ter essa experiência, acho que o que eles estão falando, né, que o que eu entendo é essa experiência inicial de pesquisa, de estar envolvido, porque a gente também fez, né, junto com eles o questionário, e aí o que a Maria está falando, né, a gente falou para eles, olha, a gente fez um questionário, agora vamos atrás de respostas, e aí o que eles fizeram foi torneio de futebol feminino, evento cultural, sabe, coisas muito além do que a gente poderia imaginar, mas acho que talvez assim essas duas experiências acabaram se complementando, que é uma coisa que nem eu tinha me tocado também, não tinha pensado nisso, né? Mas é bem legal de saber, mas só para esclarecer esses dois âmbitos, né? E acho que um outro ponto que eu acho importante de mencionar, apesar deles não sei se eu perdi, mas não ouvi eles falarem, foi que para esse processo, talvez por isso que eles estão falando disso em conjunto, a gente teve uma bolsa para esses jovens, né? Que é uma coisa que sempre que a gente consegue, sempre que a gente tem algum orçamento que, sabe, possibilite, a gente acha muito importante de ter um amparo, né, financeiro mesmo, assim, porque a gente entende que, né, a gente está demandando uma coisa que, sabe, é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço, né, ainda mais um diário de campo que é todos os dias que a gente estava pedindo para eles registrarem, né, uma pesquisa que era fazer uma ação, era fazer um evento, então, sempre que, sabe, né, esse tipo de ação, a gente acha que é muito importante também ter esse componente. Perfeito, gente. Bem lembrado, Ana. Obrigada. Gente, a gente chegou no nosso limite, já passamos 5 minutos. É, eu entendo que teve uma galera que teve que ir embora, mas a gente ainda está gravando, então outras pessoas podem voltar para ver depois. Eu não queria deixar passar só a pergunta que a Maíra deixou no chat. Quem puder permanecer mais uns 5 minutinhos para a gente responder e aí a gente encerra. Maíra perguntou: queria saber qual é o maior desejo ou sonho da Maria e do Vini com relação ao projeto. E ela disse: podem sonhar alto. Então, vamos se enlouquecer, gente. Isso aí. Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu vou formular por agora mesmo. Mas eu acho que eu vou puxar até um pouco do que a Maria disse para a pergunta da Ingrid, que é essa coisa da criação da troca entre pares, e como que essa troca ela é capaz de gerar uma nova narrativa, um novo discurso que é a soma desses dois jovens. Então, eu penso que talvez um jovem no futuro, quando eu não for mais uma pessoa jovem, que ler isso, se inspire a escrever da vivência dele, desse jovem, que eu espero muito que seja diferente da minha para melhor. Que esse jovem tenha relatos muito mais confortáveis de serem lidos, no sentido de que não há sofrimento material naquele, naquele relato. Travou. Foi só para mim? Não, travou. Travou. Mas até ele voltar, eu dou minha resposta. Então, eu nunca pensei sobre isso, né? É,
Mas é basicamente o que o Vini tá falando, sabe? É o que eu vivencio no meu dia a dia, sabe? Na minha realidade, seja diferente para outros jovens. Eu acho que eu, eu tinha falado isso numa entrevista que eu tinha dado, né? Que essa moça perguntou a mesma coisa. E eu acho que, tipo, a falta de esperança acaba a gente não pensando nisso, sabe? Não pensando nesse futuro, sabe? É, futuro que onde jovens podem ter as mesmas oportunidades, sabe? Oportunidades equitárias, sabe? Não sei se essa é a palavra. Ter essa equidade de oportunidades, entendeu? Que para mim, infelizmente, não tive isso, sabe? Eu fui ter o meu primeiro emprego, sabe? Depois de, acho que esse ano ainda, foi como jovem aprendiz. E depois de muitas tentativas, sabe? Eu acho que o que eu quero en- enquanto conselheira do Decola Cria, é poder ver que o nosso trabalho está dando certo, entendeu? E tá dando certo. Mas é tipo assim, queremos ver a materialidade disso, sabe? Ter o apoio, né, da Secretaria de Juventude com a gente, ter o apoio do poder público com a gente, é fundamental para isso, obviamente, mas eu gostaria de poder ver, sabe, outros jovens podendo acessar, né, as oportunidades que querem, entendeu? É isso. Não é ser Não é ser um jovem irresponsável, mas poder ter a liberdade de poder acessar o que ele quer, qual é a responsabilidade que ele quer, sabe? Qual é a responsabilidade que ele vai querer naquele momento. Eu acho que o Decola, para mim, ele é muito isso, sabe? Dar essa oportunidade e dar espaço para as nossas vozes serem ouvidas. Eu acho que é muito isso. Agora que a Maria terminou a fala dela, eu queria só complementar bem rapidinho mesmo, já que eu caí. O meu desejo principal, agora para sintetizar, é que o jovem do futuro, ao ler o meu relato, estranhe muito o que eu estou dizendo, que ele sinta que aquilo é uma realidade que jamais existiu, ou se existiu, não é vigente, assim como eu, quando leio Carolina Maria de Jesus, reconheço muitas coisas, mas estranho e sei que a realidade da favela melhorou, ainda bem. É isso. Obrigada, gente. Maíra, achei que tá muito bem respondido. É, Maíra desejando altos e lindos voos para vocês. Gente, já estouramos aqui 10 minutos do nosso limite de horário que a gente tinha previsto. Muito obrigada para todo mundo que veio, mesmo para quem teve que sair. Assim, a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo na vida, mas me alegra muito que a gente tenha tido essa oportunidade, que tantas pessoas estiveram aqui com a gente, tantas outras vão poder ver essa conversa depois disponível para sempre online. E a gente vai poder fazer circular um pouco mais dessa experiência que acho que esse evento explicitou o quanto foi rica e transformadora para todo mundo que participou, e o desejo final fica de que siga transformando a realidade das juventudes cariocas e do Brasil todo, para que elas não tenham que se reconhecer nesses desafios e possam só ter muitas, muitas oportunidades dignas. Então tá, gente. Muito obrigada. A gente se vê por aí. Se quiserem falar com a gente, @decolacria, @Instituto Veredas. Vocês Tchau, querem Tchau, tirar um tchau. tchau. printzinho? Pelo menos Tchau, com gente. Um Sim, print. sim. a gente mandar pra galera? Verdade.
Eu sempre esqueço disso. Obrigada pela lembrança, Ana. Também sempre esqueço, mas dessa vez, como quero mandar. Bora então. 3, 2, 1. É. Pronto. Obrigada, Peraí. gente. Adorei. Foi. Vou mandar para vocês o print. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Um Até beijo. mais.